abre um buraco, um saco e bota a bola de silicone lá dentro. E aí você espera que a pele segure aquilo tudo. Doutor, eu vou fazer minha cirurgia de implante, tô numa baita dúvida. Coloca abaixo do músculo, acima do músculo. Tem um monte de amiga que me falou que abaixo do músculo dói pra caramba, que abaixo do músculo a mama fica esquisita. Tem algumas amigas que falaram que acima do músculo foi ótimo, foi tudo bem, mas tem um monte de cirurgião falando o contrário. E agora? Se você está nesse dilema, vai fazer a sua cirurgia. Está na dúvida, é mastopexia, aumento mamário? Vai fazer cirurgia abaixo do músculo ou acima do músculo? Tá nessa dúvida? Já ouviu falar um monte de técnica, dual plane, sutiã interno, alça muscular? Meu Deus do céu! Esse é o momento de você entender um pouco mais sobre esse dilema, que para você pode ser um grande dilema, mas para muitos profissionais a solução é e a resposta é muito simples. Senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse vídeo. Lembrando aqui quem vos fala, Dr. Daniel Botelho, tenho mais de 10 anos de cirurgia plástica focada exclusivamente em cirurgias da mama, cirurgia de contorno corporal. E sou fundador da maior plataforma de cirurgia plástica do mundo, uma plataforma de ensino destinada exclusivamente a cirurgiões plásticos. A gente tem mais ou menos 600, 700 assinantes, cirurgiões plásticos que consumem uma quantidade quase infinita de conteúdo e eu trago um pouco desse conteúdo para cá, adaptado para você entender aquilo que a cirurgia plástica já entendeu que é o melhor suprassumo técnico que a gente entende hoje na cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mão. Certo, meus queridinhos? Agora sim, bora pra frente, roda a vinheta. Queridos, vamos lá. Submuscular ou subglandular, quer dizer, acima do músculo, abaixo do músculo, lembrando aqui, músculo peitoral maior, é isso? Então, você está nesse baita dilema, não sabe para onde você vai, tem um monte de gente que fala uma coisa, tem um monte de gente que fala outra, entendamos. Nos últimos 5 anos, a gente teve grandes mudanças no entendimento técnico das cirurgias da mama. Essa cirurgia mudou absurdamente, mudou da água para o vinho. Muitos cirurgiões seguiram nesse caminho evolutivo, muitos cirurgiões não quiseram seguir nesse caminho evolutivo. Não vou entrar aqui no mérito do certo e errado, porém, de fato, tecnicamente, muita coisa veio nos últimos 5 anos e realmente mudou muito a forma com que a gente aborda a mama, seja em cirurgias de mastopexia, seja em cirurgias de aumento mamário, sempre que envolve implante, uma série de coisas que a gente hoje está muito mais atento, muito mais ligado. E sim, trouxe muito benefício, muita vantagem para os nossos pacientes. Vamos lá. O músculo peitoral, ele é uma estrutura de sustentação. A pele não é uma estrutura de sustentação. A pele, a glândula é uma estrutura endócrina, né, e exócrina, vai produzir ali líquidos fluidos, certo? Seja o leite, tem ali uma determinada função hormonal, porém, né, a pele tem uma função de cobertura, não tem função de sustentação. A pele não sustenta nada. Quem sustenta é osso e quem sustenta é músculo, certo? Então, quando a gente coloca uma estrutura a mais, a gente tem um elemento chamado gravidade, e a gravidade vai invariavelmente puxar tudo para baixo. Quando a gente depende exclusivamente da pele, a gente tem um certo problema aqui. Lembra que eu disse que a pele é uma estrutura de cobertura, não é uma estrutura de sustentação. E quando a gente começa a utilizar a pele como uma estrutura de sustentação para algo novo que a gente colocou naquele corpo, a gente vai ter um impacto nessa pele. Eu tenho uma pressão, um peso constante naquela pele ao longo de anos. E aí vai depender única e exclusivamente das condições intrínsecas da pele, das condições, digamos assim, ambientais que aquele paciente impõe àquela pele, certo? Seja com oscilações de peso, seja de fato com um implante grande. Então, quanto mais peso, quanto mais tensão a gente impor essa pele, maior vai ser a velocidade com que essa pele aumenta a sua flacidez, perde elasticidade, e aí a gente tem uma coisa que ninguém quer, que é a tal da queda mamária, certo? Uma coisa que veio acontecendo por muitos anos era o seguinte: os pacientes colocavam o implante acima do músculo, que é uma cirurgia super simples. Você colocou o implante assim, você abriu o espaço acima do músculo, você vai basicamente, bote um pouco de amor nas minhas palavras, tá? Mas para vocês entenderem, abre um buraco, um saco, e bota a bola de silicone lá dentro. E aí você espera que a pele segure aquilo tudo. É basicamente isso que se fez por muito tempo.
com algum nível até de sucesso, digamos, vamos ser honestos, né? É uma cirurgia com um bom perfil, um perfil até aceitável do ponto de vista estético, resultados, muitos pacientes felizes, porém muitos pacientes começavam a pedir mais, e a gente tinha alguns pacientes inclusive com uma perda muito precoce de resultado, paciente com estria, paciente que de certa forma queria resolver o problema da queda da mama com implante grande, então a gente começava a ver sequencialmente pacientes aumentando o implante, então colocava lá um implante de 300, caiu um pouquinho, queria corrigir a queda aumentando, mas vamos, botava um 350, dali 2, 3 anos, depois mais 2, 3 anos um 400, 450, chegava um ponto que a gente tinha uma paciente completamente com a sua anatomia alterada, do ponto de vista de pele mesmo, com todo um excesso de pele que não era próprio daquela paciente, foi provocado por um implante muito grande, por um peso excessivo em cima daquela pele ao longo de anos. Aí veio uma série de outros conceitos. A gente começou a entender que o músculo poderia ser o nosso grande aliado. A gente teve um período de adaptação em que se começou a utilizar o implante abaixo do músculo, só que da forma errada. Se começou a utilizar o implante abaixo do músculo utilizando um acesso, talvez que não seria o ideal. Hoje a gente entende que a gente precisa ter uma cobertura ou uma sustentação ou uma preservação, melhor dizendo, dessa parede lateral da musculatura do peitoral. Então, se a gente, ao acessar essa região, lesa, ou às vezes pode acontecer, inclusive, do cirurgião acessar pela lateral, a gente danifica justamente a nossa principal estrutura que vai manter esse implante juntinho, já que o principal desejo da maioria das pacientes é um bonito decote. Aí vinha um conceito antigo, que era: doutor, mas o implante abaixo do músculo me disseram que não dá decote. Eu vi uma paciente que colocou abaixo do músculo, tá horroroso, não deu decote. Vejam só, o músculo, se utilizado da forma inadequada, de uma forma não inteligente, não estratégica, vai trazer muito mais problema do que o implante acima do músculo. Então entendam uma coisa: se o teu cirurgião não gosta, não quer fazer um implante abaixo do músculo, não force com que ele faça. Aí você vai tomar a sua decisão sábia e inteligente. Ou você vai escolher um profissional que trabalha prioritariamente com implante abaixo do músculo, ou você vai fazer com aquele cirurgião que você confia e está tudo certo, que só faz acima do músculo. Agora entendamos, que benefícios eu tenho se eu faço um implante abaixo do músculo utilizando todo o conhecimento que a gente adaptou para a melhor utilização dessa técnica. A gente tem muito menos sobrecarga sobre a pele, a gente tem um implante muito mais estável ao longo do tempo. E aí vamos saber a diferença entre implante e mama. Eu tenho implante, eu tenho mama. Uma coisa é o implante estável, outra coisa é a mama estável. Muitas vezes o implante estável não significa uma mama estável se eu tiver um paciente ganhando e perdendo peso, mas eu tenho um elemento a menos para empurrar tudo para baixo, entenderam? Então isso é uma coisa extremamente importante. A partir do momento que a gente utiliza o músculo da forma correta, a gente tem um elemento a menos de problema ao longo do tempo, que pode trazer impacto negativo em relação à pele. Agora, mesmo assim, existem pacientes que vão ter uma evolução desfavorável da pele, porque não existe uma condição intrínseca ali, mesmo sem o peso da prótese, a pele perde elasticidade com muita velocidade. Muitas vezes você vai precisar indicar mastopexia nesse paciente depois de algum tempo. Agora, a grande vantagem, muitas vezes, se tiver pouco tempo que tiver feito, por exemplo, a cirurgia, mas já teve uma certa flacidez da mama ali, você pode eventualmente fazer a mastopexia, desde que o implante esteja bem posicionado. Fazer a mastopexia sem tocar no implante é uma cirurgia muito mais simples. Então, assim, o que é muito importante é a gente entender, primeiro, os principais benefícios do implante abaixo do músculo, desde que bem utilizado. Dor não é um problema desde que você acesse o músculo da forma correta. O acesso do músculo sem o material correto, o acesso do músculo sem anestesia correta, o acesso do músculo com sangramento vai trazer dor e desconforto. O acesso do músculo com uma série de cuidados traz uma série de vantagens, inclusive sim menos dor. Na prótese de mama, com recuperação em 24 horas, uma técnica em que a gente confere recuperação ao paciente em 24 horas, a gente faz prioritariamente implante abaixo do músculo, com dor nível 0 ou nível 1 em 24 horas. E isso acontece desde que a gente obedeça uma série de coisas. Outra coisa importantíssima, vai fazer implante abaixo do músculo, evite implante muito grande.
O implante grande demais, por mais que você proteja a alça muscular, a parede lateral, faça sutiã interno, que é o, digamos, o assoalho, né? A gente faz ali um reforço no sulco para que aquele implante não se desloque para baixo de uma maneira muito precoce. Isso é o sutiã interno. Então, se mesmo a gente, utilizando isso tudo, utiliza um implante muito grande, aquele implante ao longo do tempo vai romper tudo, porque ele não cabe dentro daquele espaço, daquela referência anatômica. Então é muito importante, para você ter uma cirurgia de sucesso, fazer bem o implante abaixo do músculo, primeira coisa, escolher o profissional que está muito bem, digamos assim, adaptado a essa técnica. Segundo, escolher bem o implante, evitar implantes muito grandes. Terceiro, fazer o pós-operatório exatamente da forma com que é orientado, certo? Obedecendo todos esses detalhes, a chance de sucesso acaba sendo muito grande. Agora, entendam também, dificilmente essa escolha vai vir muito casadinha com a escolha por preço. Se você estiver escolhendo por preço, dificilmente você vai ter acesso prioritariamente a esses profissionais que investiram um pouco mais, em entender um pouco mais o músculo, em fazerem uma série de treinamentos e abordagens do implante submuscular, entendem? Aí talvez seja mais interessante escolher o implante acima do músculo. Pode ser uma queda precoce? Vai, depois você faz mastopexia, enfim, ou não faz a cirurgia, que eu acho que seria a decisão mais sábia, isso é na minha opinião. Não vai fazer da melhor maneira possível? Não faz, certo? Agora, se for para fazer, faz da melhor maneira possível. Fica aqui essa dica. Então, entre submuscular, subglandular, escreva aqui nos comentários qual você preferiria. E agora sim, caso decida fazer a sua cirurgia submuscular com a nossa equipe, aqui no link, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link de agendamento para falar diretamente com a nossa equipe, seja consulta online, consulta presencial, lembrando que as cirurgias prioritariamente em São Paulo ou Londrina. Agora sim, guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!